muita gente quer é se refrescar, mas aí é preciso ficar atento com relação a isso. Por isso, a gente recebe aqui no estúdio o aspirante do Corpo de Bombeiros. Jorge, seja bem-vindo para falar com a gente sobre esses cuidados, né? Tem muita gente que às vezes acaba excedendo a confiança, né, na hora de fazer um mergulho, seja em lagos, rios e até mesmo quem vai frequentar as praias aqui do nosso litoral, não é mesmo? Isso mesmo, você tocou num ponto bastante interessante. Nós acabamos presenciando agora nos últimos dias casos e onde a confiança foi o que acabou sendo um fator crucial. Mesmo os bons nadadores podem passar por apertos, digamos assim, num ambiente desconhecido. Então nós recomendamos que a pessoa, mesmo sabendo nadar, ela tome alguns cuidados, algumas precauções, não se exponha ao risco desnecessário, para não fazer daquele momento de lazer, de diversão, um momento de tragédia, né? E a gente tem dados aí muito interessantes. Em torno de 20 dias, o Corpo de Bombeiros já registrou mais de 850 salvamentos no litoral ali do nosso estado, né? Infelizmente, também registramos morte nesse período, mas é um alerta que continua. Quando a gente fala de praias, existe a sinalização ali dos pontos em que os turistas podem sim aproveitar, podem mergulhar, porque essas bandeiras é que orientam ali os locais mais perigosos. Correto. O Corpo de Bombeiros procura sinalizar o ambiente onde é propício para que o banhista esteja frequentando. Então, que as pessoas evitem, no litoral, na praia, evitem adentrar onde não tenha o posto de guarda-vida, onde não esteja sendo coberto pela segurança dos guarda-vidas. E em locais onde não tem posto de guarda-vida, é ainda mais complicado, exige ainda mais cuidado, porque precisando do socorro do Corpo de Bombeiros, até que a gente consiga deslocar o local, pode ser tarde demais. Então, nós temos maior incidência de ocorrências no litoral por conta do volume de pessoas que lá frequentam, mas temos maior fatalidades no interior, justamente em locais onde o Corpo de Bombeiros não consegue prestar um trabalho presencial como é feito no litoral. E aí é importante, né, a gente trazer orientações aqui justamente para aquelas pessoas, vou me refrescar num rio que tem perto de uma propriedade da minha família, por exemplo, tem um riacho, tem uma cachoeira, até mesmo tem uma piscina. Sempre quando envolve água, é preciso ficar atento, né? Isso é aquelas recomendações que todos os anos o Corpo de Bombeiros reforça, é algo que às vezes parece lógico, mas naquele momento de distração acaba ocasionando o acidente ali, né? Então, cuidado principalmente com as crianças. Pais e responsáveis devem ficar com a criança no alcance máximo de um braço de distância, é o suficiente para você conseguir dar aquele socorro imediato. Cuidado com a bebida alcoólica. Não é recomendado fazer uso de bebida alcoólica ou qualquer tipo de entorpecente que possa fazer com que a pessoa perca um nível de consciência dentro da água. Não se expor em ambiente desconhecido. Então, se você não sabe quanto à profundidade daquele local, evite mergulhar, evite saltos de cachoeira. Nós temos bastante incidência de traumas e por conta do trauma vem o afogamento. Então, se não conhece o ambiente, não se exponha ao risco. Se conhece o ambiente, cuidado com excesso de confiança. Não se exponha no bombeiro que ele é treinado para isso e tem equipamento para isso. A pessoa sem o devido preparo e sem um equipamento adequado, ela vai passar por sérios apuros. Então, o indicado é alcance um objeto que garanta flutuabilidade para aquela pessoa, alcance algo que ela possa se agarrar e sair da água, mas evite entrar na água para que não aumente o número de vítimas. Evite que você seja uma vítima a mais. E sempre que for entrar na água, é claro, precisa ter ali dispositivos de segurança, né? Tem o uso do colete, boias, enfim. Correto. Quais são as melhores formas de garantir a segurança dentro d'água? O recomendado são coletes, que seja do tamanho adequado ao peso da pessoa, que seja homologado. Muitas vezes as boias, os flutuadores, eles expõem ainda mais ao risco porque eles dão uma falsa sensação de segurança. Então, estando com o colete devidamente ajustado e no peso adequado, ele vai garantir a flutuabilidade e evitar que aquela pessoa venha a sofrer o afogamento. O problema da boia, confiar nela, é que ela não traz a segurança nem para o peso, nem para o ajuste adequado ao corpo. Então, a pessoa vai se expor a um ambiente com uma profundidade um pouco maior, achando que está tudo bem com aquele flutuador e no momento de necessidade pode acabar passando apuro. E quando você falava muito bem aí, né, dessa questão de traumas, né? Às vezes as pessoas estão percorrendo uma trilha e aí se deparam ali com uma cachoeira, precisa atravessar um rio ali, mas às vezes eu não sei qual que é a condição ali. Eu posso estar atravessando, escorregar, cair e aí me acidentar. Tem essa questão de traumas que você também falou, né? Exatamente. O organismo humano, estando em condições plenas, ainda assim numa situação que envolve água,
tem um certo grau de dificuldade para conseguir sair dela. A pessoa machucada é ainda pior, né? E quando falamos em trauma, não precisa necessariamente ser uma fratura. Um trauma muscular, uma cãibra, atrapalha muito o deslocamento no meio líquido. Então, tomar cuidado. Se eu não conheço o ambiente, não adentrar, não se expor, procurar rotas alternativas que evitem aquele ambiente de risco. E quando a gente fala de água também, tem muita gente que se alimenta e já quer, enfim, se refrescar. Tem que também ficar atento com relação a isso. Correto. É contraindicado porque após uma refeição, e principalmente agora, no final de ano, no início de ano, no momento de festa, é o churrasco, aquela comida mais pesada, o nosso organismo ele tende a ficar um pouco mais sonolento, ele vai querer concentrar a energia para fazer a digestão de tudo aquilo que a pessoa consumiu. Então é um momento que não é indicado que você adentre na água. É muito mais fácil de você ter a famosa congestão, né? Você ter um mal súbito, um mal-estar dentro da água e isso ocasionar o afogamento, não conseguir se deslocar de maneira segura, sair daquele ambiente e acabar se afogando. E quando a gente fala de água, fica tudo mais difícil, né? É tudo muito rápido. Quando a gente fala também de criança, você piscou o olho ali, já pode acontecer alguma coisa inesperada. Às vezes a criança está caminhando em volta de uma piscina e às vezes pode cair e pode se afogar. Isso, quanto à situação da piscina, é recomendado que os pais mantenham vigilância o tempo todo com a criança e no ambiente onde tem a piscina, seja cercado. A cerca tem que garantir que a criança não adentre ao ambiente da piscina. E estando num ambiente onde não tem a piscina, que mantenha a vigilância constante, evitar correria, evitar brincadeira, não só as crianças, os adultos também. Então evitar aquela brincadeira ao redor da piscina, aquela correria que pode ocasionar uma queda, com a queda o trauma e, consequentemente, maiores problemas devido ao ambiente aquático, ao afogamento. Né? E quando a gente fala de piscina também, tem uma outra questão que é preciso ficar atento, né? Com relação ao ralo da piscina, que às vezes pode sugar o cabelo, seja da criança, enfim, de alguém que esteja ali, e aí ser uma dificuldade a mais para conseguir sair, né, dessa sucção que o ralo provoca. Isso, inclusive, nesse verão agora já houve registros, não aqui no Paraná, mas registro de afogamento com uma situação assim. A criança foi sugada pelo ralo. Já tem disponível no mercado ralos que evitam esse tipo de situação, mas o recomendado é, se não tem segurança com o equipamento ligado, então que só adentre a piscina estando o ralo desligado. Evitar esse tipo de acidente. E aí muitas vezes o pai e a mãe estão lá em casa pensando assim, comprei uma piscina daquelas pequenas, né, de plástico, enfim, tem uma estrutura adequada ali, não oferece risco ao meu filho, está totalmente enganado, né? Totalmente enganado. Então, o afogamento ele pode acontecer num pequeno recipiente, uma bacia, um balde e principalmente os bebês, eles não têm dimensão do risco que estão se expondo. Então evitem a banheira, aquela banheira de banho, não deixe a criança sozinha no banheiro, dentro de uma banheira assim. Qualquer recipiente que possa acumular água, que tenha possibilidade de imersão do rosto e com isso a aspiração de líquido é perigoso, merece vigilância constante. E não é só as crianças, né? Os idosos também, às vezes com mobilidade, já não tem aquele reflexo, né, de quando tinha menos idade, enfim, também precisa ficar atento aos idosos. Os idosos eles têm o risco de queda, queda de pressão, desequilíbrio, então se estiver exposto ao ambiente aquático, diferente do ambiente seco, onde só acarretaria num trauma, eventualmente uma fratura, vem o afogamento também. Então, a pessoa idosa merece tanto cuidado quanto a criança. Ou seja, todo cuidado é pouco quando se fala de água, de forma geral. Exatamente. Reforçamos, né, para que o ambiente de lazer, de descontração, de conforto agora, nesses dias mais quentes, não se torne um ambiente de tristeza e de tragédia. Todo cuidado é pouco. E quando acontece uma situação de afogamento, o que eu devo fazer? Chamar o corpo de bombeiros? Imediatamente. Então, imediatamente chamar o corpo de bombeiros, se possível, fazer a remoção da pessoa para um ambiente seco, colocar ela lateralizada sobre o lado direito para facilitar o desalagamento do pulmão, que ela consiga melhorar a respiração. Traga para um ambiente seco, seguro, mas chame imediatamente o corpo de bombeiros, nós vamos deslocar com a equipe médica para fazer atendimento imediato e, na sequência, a remoção ao ambiente hospitalar para que essa pessoa tenha a melhor assistência possível. E a gente reforça aqui também para não tentar entrar na água e evitar esse afogamento, né? Exatamente, é aquilo que eu falei anteriormente, alcance algo que a pessoa consiga se agarrar e sair da água sem expor outra pessoa ao risco. Que no momento do afogamento, a pessoa em pânico, ela não vai dimensionar o que ela está fazendo. Então é instintivo que ela se agarre na outra pessoa com força e essa outra pessoa não consiga se desvencilhar e acabe se afogando também.
Então a gente tem que ficar bastante atento aí. O verão está só começando, né, aspirante? As pessoas precisam ficar bastante atentas com relação a isso e não descuidar da água, independente de qual seja a idade, né? Às vezes, para se afogar aí não precisa de muita coisa. Não precisa. Então, o ambiente oferece risco, independente do tamanho dele, a proporção, o quanto de água essa pessoa está exposta. Então, reconheça as suas limitações enquanto nadador, reconheça a limitação também enquanto a idade e, inclusive, a sua questão de saúde, né? Se a pessoa ela já tem um quadro clínico que favoreça um desmaio, um mal súbito, não se exponha. E a gente volta aqui a falar sobre a questão das praias, né? Porque os números aí chamam muita atenção. Esse começo de ano aí, muito trabalho por parte do Corpo de Bombeiros no litoral aqui do nosso estado, com ações, inclusive, contando com helicóptero para conseguir içar essas pessoas que se afogaram. Existe as bandeiras, que são o norte para os banhistas, mas existe também uma correnteza, né? Existe o fluxo de água do mar que vai puxando, né? A maré que vai levando as pessoas. Muitas vezes fica-se ali boiando, enfim, e elas acabam sendo levadas cada vez para o fundo. Tem que ficar atento com relação a isso também. Isso, fica muito atento. Geralmente, onde há cobertura pelo posto de guarda-vidas, onde há a corrente de retorno, que é essa corrente que representa risco para o banhista, os guarda-vidas vão fazer a sinalização dessa corrente e vão orientar os banhistas que não adentrem naquele local. Mas se a pessoa está nadando, está sentindo que não vai conseguir sair, antes mesmo que ela esteja numa situação já desesperadora, que ela sinalize. Então, os guarda-vidas ajudarão a fazer o resgate, que é aquela pessoa com dificuldade de nado. Evite, não vou tentar, não quero passar vergonha, evite. Então, os guarda-vidas lá estão para prestar o melhor atendimento possível e o melhor atendimento é quando a pessoa consegue sair bem da água. Então, se está passando apuro, não vai conseguir ser sozinho, chame socorro. E a gente sabe que muitas vezes é difícil conseguir manter essa tranquilidade, né? Essa calma. Às vezes é até mesmo essa adrenalina que faz com que as pessoas acabem se desesperando. Exatamente. Mesmo com o treinamento, quando a gente se expõe numa situação de risco, é instintivo, é natural que a gente fique ofegante, fique com adrenalina bastante elevada, é difícil manter a calma, então, ainda mais a pessoa que não está acostumada a expor-se num ambiente onde ela esteja em risco. Então ela acaba perdendo um pouco o tato, a questão do raciocínio também. Então evite chegar nesse momento onde você não saiba mais o que fazer. Procure com calma, identificar o risco, pedir ajuda e sair daquele ambiente onde o risco está iminente. E relembrar aqui também, né, orientação para os pais, se vale para a piscina, que está mais próxima ali perto de casa, vale também para o mar, né? Não deixar as crianças, por mais que esteja no rasinho ali, sendo acompanhadas à distância. Isso. Com um agravante que é onde tem acúmulo de pessoas, muitos banhistas, fica difícil a visualização do guarda-vida e ele tem que tomar conta de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então a responsabilidade é dos pais, os responsáveis por aquela criança, ter o contato visual e físico daquela criança o tempo todo. Por isso que a recomendação é, no máximo, um braço de distância. É o suficiente para você manter aquela criança segura. Tá aí. Muito obrigado, então, aspirante, por ter participado aqui com a gente do Balanço Geral, trazendo, né, essas questões que a gente precisa reforçar aí cada vez mais. O período do verão está só começando, tem muita gente que já aproveitou, tem muita gente que vai aproveitar ainda esse período que é de férias escolares, tem muita gente viajando em direção ao litoral, às vezes indo em direção ao interior também, procurando esses espaços em meia natureza, de rios, lagos, riachos, cachoeiras. Então todas essas dicas são importantes e fazem toda a diferença no momento aí de enfrentar, né, uma situação de perigo. Exatamente, nós agradecemos a oportunidade, o espaço aberto aqui para mais uma vez orientarmos a toda a população, reforçando o Corpo de Bombeiros está aqui para prestar sempre o melhor serviço para toda a população paranaense. Precisando, ligue 193, mas reforçamos novamente que a prevenção é sempre o melhor remédio. Então não se expor ao risco, é sempre a melhor conduta a ser tomada. Aspirante, muito obrigado pela sua visita, um bom trabalho a toda a equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Cascavel, que segue sempre atuando aí para garantir a segurança de todo mundo, né? Sempre que acionado, o Corpo de Bombeiros está lá para atender a população. Muito obrigado. Perfeito, eu agradeço o espaço. E uma polêmica está